Boa noite, pessoal. Terminamos o conteúdo de limite, né? E agora nós vamos iniciar o conteúdo de derivada, né? E nós vamos ver que a derivada, ela nada mais é do que o limite da taxa de variação média quando a variação tende a zero. Então nós vamos trabalhar com o conceito da análise de reta tangente, né? Reta secante e reta tangente. Aí nós temos uma curva y igual a f de x, né? Definida em um intervalo A aberto AB. A princípio, nós temos uma reta secante à curva. Nós dizemos que a reta é secante à curva quando ela intersecta a curva em dois pontos, né? E essa interseção, tanto no ponto P no ponto X, que foi dada aí, ó, P, F de P, X, F de X. Aí nós vamos ter, na verdade, ó, a medida desses lados. Nós podemos utilizar o teorema de Pitágoras para encontrar o coeficiente angular da reta secante, ou, na verdade, a taxa de variação, que é chamada de taxa de variação média. A ação média vai ser a inclinação da reta, né, secante, que vai ser, na verdade, a tangente do ângulo de inclinação, que vai ser, na verdade, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Com isso, nós vamos ter que a taxa de variação média, ela é dada por f de x menos f de p, dividido por x menos p, ou melhor ainda, né, chamando x menos p de delta de x, que é a variação de x, nós vamos ter f de p mais delta x menos f de p sobre delta x. Isso aqui é a taxa de variação média. À medida que você fixa o p e desloca o x em direção do p, essa reta tangente ela vai cada vez mais se aproximando da reta, a reta secante vai aproximando cada vez mais da reta tangente, né? Na segunda figura aí, nós já temos aí de vermelho a reta tangente. Essa reta tangente, ela por definição, ela é uma reta que intersecta a curva em apenas um ponto. Quer dizer que você vai aproximar o x de P de tal forma que a reta secante vai se tornar uma reta tangente, que é a reta que intersecta a curva em apenas um ponto. Nesse caso aí, a minha taxa de variação média vai se tornar a taxa de variação instantânea, que é a inclinação, que é a tangente do ângulo de inclinação da reta tangente, que em muitos casos nós chamamos de coeficiente angular da reta tangente, quando nós trabalhamos com gráfico na mesma escala, no x e no y. A inclinação da reta aí, o coeficiente angular da reta, que é a taxa de variação instantânea, nada mais é do que o limite dessa aproximação, que é f de x1 mais delta de x menos f de x1 sobre delta de x tendendo a zero. No segundo gráfico, ao invés de trabalhar com P, nós chamamos o P de x1, que é o ponto fixo, e o x desloca em direção de x1. Então, aí nós temos duas coisas, a taxa de variação média e a taxa de variação instantânea. Lembrando que a taxa de variação média, ela vai me dar uma resposta em média em um intervalo. E a taxa de variação instantânea, ela vai me dar uma resposta sobre a análise da curva em cada ponto da, de crescimento, taxa de decrescimento, tudo em relação àquele ponto. Por isso que a parte de derivada é um conceito bastante utilizado em todas as áreas da ciência, né? Trabalhando na física, antes de trabalhar com velocidade e aceleração, nós temos que toda equação de reta ela é dada por essa fórmula. Aí no livro nós vamos ter bastante exercício para encontrar a equação da reta tangente, a equação da reta normal. O que é uma reta normal? Se a reta tangente é a reta que tangencia a curva e intersecta em apenas um ponto, a reta normal é uma reta perpendicular a essa reta tangente. Se duas retas são perpendiculares, então o coeficiente angular delas são opostos e inversos. Então, por exemplo, se você tem a reta tangente, você
inverter o coeficiente angular da reta tangente e encontrar o oposto dele. Então, o oposto do inverso. Então, toda a equação de toda e qualquer reta, ela é dada por a seguinte fórmula: y menos y1, que é igual a ms vezes x menos x1, onde ms é o coeficiente angular da reta, que no caso o coeficiente angular aí, no caso vai ser o limite da taxa de variação média, e o x1 e o y1, geralmente eles dão o valor de x1 e o y1 é a imagem de x1. Dentro do conceito da física, também nós temos as taxas de variação média e as taxas de variação instantânea. Nós temos a velocidade média, que é a razão entre o ΔS e o ΔT, né? Que é o S final menos o S final, é o S final menos o S inicial, que é S de t mais ΔT menos S de t sobre ΔT. E nós temos também a velocidade instantânea, que é aquela velocidade que o móvel está a cada instante do percurso. Essa velocidade instantânea é dada pelo limite da taxa de variação média quando ΔT tende a zero. Da mesma forma, nós vamos ter a aceleração média, que é uma taxa de variação média, que é a velocidade final menos inicial, dividido pelo ΔT, ou variação da velocidade dividido pela variação do tempo. E a aceleração instantânea é o limite dessa variação quando o ΔT tende a zero. Esses conceitos eles têm muita importância, porque, na verdade, esses conceitos de taxa de variação instantânea, velocidade instantânea, aceleração instantânea, nada mais é do que a derivada de uma função em um ponto. Então, a derivada de uma função em um ponto, ela nada mais é do que a taxa de variação instantânea. Então, a derivada ela quer estudar o quê? A taxa de crescimento, de decrescimento de uma função a cada instante do domínio, a cada ponto do domínio. Então, a derivada ela pode ser representada por y', o f' vai ser o limite de f de x1 mais ΔX menos f de x1 sobre ΔX. E usar também a fórmula que y' é igual a f de x', x1, que é igual ao limite de f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. x2 tendendo, nós vamos fixar o x2 e vamos aproximar. No caso, esse x2 poderia até chamar ele de um x qualquer. Tá certo? Por escrever aqui f de x menos f de x1 sobre x menos x1, x tendendo a x1 e x menos x sobre x menos x1, né? E assim como nós podemos encontrar a derivada em cada ponto do domínio, nós poderemos encontrar uma função que representa a derivada de cada ponto do domínio, tá certo? Então, essa função que é chamada derivada de uma função ou função derivada, que é quando você pega uma função, deriva ela e encontra uma outra, nada mais é do que f de x, o limite de f de x mais ΔX, menos f de x, dividido por ΔX tendendo a zero. Então, isso aí não vai me dar o quê? A derivada de uma função. Se deriva uma função, encontramos uma outra função, tá certo? Continuidade de funções derivadas. Nós dizemos que toda função derivável no ponto, ela é contínua no ponto. Quer dizer, se a função ela é derivável em um ponto, então ela é contínua em um ponto. Se a função ela é derivável em um intervalo, ela é contínua em um intervalo. Só que a contrapositiva dessa não é, o inverso não é verdadeiro. Por exemplo, se a função ela é contínua, não quer dizer que ela é derivável naquele com condição necessária. O que quer dizer isso, gente? Que para ela ser derivável, ela tem que ser contínua. Quer dizer, se a função não for contínua, automaticamente a função não é derivável naquele ponto. Então, ela é a continuidade é uma condição necessária, mas não é uma condição suficiente, né? Fiz dois exemplos aqui, ó, que está no livro para vocês, ó, para encontrar a derivada de uma função em um ponto, f' de 2. Aí nós utilizamos a regra lá do limite, né? O limite de f de 2 mais ΔX menos f de 2 sobre ΔX.
aplicamos na função, fazemos os arranjos necessários para tirar a indeterminação e encontramos que a derivada da função no ponto 2 é igual a 26. Isso daqui é feito quando nós queremos encontrar a derivada de uma função no ponto. Mas podemos também encontrar a função derivável, que é para você pegar uma função, por exemplo, x menos 2 sobre x mais 3, derivar ela, aplicando aquele mesmo limite, o limite da razão incremental, né? Essa razão de ΔY sobre ΔX, chamada de razão incremental, né? E nós poderemos encontrar, lógico, você vai, sempre que você aplicar, você vai chegar em uma determinação, achamos a determinação do limite, né? E vamos encontrar a derivada de uma função, que é 5 sobre x mais 3 elevado ao quadrado, né? Note que nós derivamos uma função e encontramos uma outra função. Com relação a essa parte, nós temos o exercício 4.7, né, que é para ser resolvido. Lembrando sempre o seguinte, a princípio, nós estamos calculando a derivada usando a definição de limite, a sua definição de derivada. Daqui a pouco nós vamos ver as propriedades, né, e os teoremas e vai facilitar a nossa vida, tá certo? Boa noite.